jurar que eu gostei muito de natura, eu não vi violarei. Nasci num pobre distrito, sem boiada nem cabrito, jornal velho, eu um pouquinho, eu vou ver violar. Nunca tive o brinquedo, mas eu vejo o meu segredo. Quem me dera ter um bicho de pelúcia pra eu brincar. Nem espere, já vou indo, minha indiada, já vou indo, e a cidade vai abrindo suas pernas pra eu passar. Glória à vida no futuro, veia clara, sangue puro, nunca mais beijar com a cara, sociedade milenar. Deputado me promete a cidade com sonho, eu não quero mais te dar. Só agora os bons meninos, acho eu, eram lanceiros, com seus passos fui passeios, me chamaram violarei. Entregaram esta viola, que eu nem sei se toco ou vento, mas assim eu não aguento, vou tentar sair daqui. Me espera, eu já vou indo, minha indiada, já vou indo, e a cidade vai abrindo suas pernas pra eu passar. Glória à vida no futuro, veia clara, sangue puro, nunca mais beijar com a cara na sociedade milenar. Sofrimento não cura, e eu forceio em natura, seu nome violarei. Nascido no dia 10 de maio de 1953, no Arroio Grande, o menino Basílio Marçal da Conceição seria criado entre as brincadeiras no Peral,
os jogos de boliche no meio da rua e as incursões à casa de campo da família, localizada na costa do Arroio Grande. Acostumado desde cedo à prosa milongueira do avô paterno, o vô Basílio, e aos acordes do bandoneon tocado pelo pai, Vilmar Conceição, Basílio logo revelou seu gosto e a sua inclinação para a música, com uma versatilidade que chamava a atenção, pois era apreciador de Gildo de Freitas e de Rolling Stones, de Noel Guarani e de Bob Dylan, de Senair Maiká e de Jimi Hendrix, entre inúmeros outros artistas. E é parte da história desse homem, do compositor, do poeta, do gênio, mas também do louco, irreverente e vagabundo, como era visto pela sociedade da época, que será contada agora, 30 anos depois de sua morte, através de depoimentos, imagens e interpretações. Conheci o Basílio desde os 4 anos, 5 anos de idade. Pais próximos, família, e ali iniciou a música na nossa vida. Os 2 pais tocavam bandoneon. Fomos criados em casa, uma casa, a minha, a dele, que a música predominava. Fomos colega no grupo escolar 20 de setembro. Colega de aula. E ali fomos protagonistas de uma coisa interessante, que eram umas trovas que tinha no grupo. Para nós, o seu Marcelinho começou a escrever aquelas trovas, e nós começamos a fazer parte de todas as festividades do 20 de setembro. E apresentações, a gente participava de várias apresentações. E nós fomos constituindo a nossa amizade dentro da aula ao longo desse tempo. Aí, lá pelos 12 anos de idade, começamos a tocar violão junto. A época era a época da Jovem Guarda. Começamos a tocar Renato e seus Buqueps, e começamos aí, nesse período, os 2 juntos, nos apresentávamos assim, e aniversário, tudo familiar, assim, era aquele negócio, o pai do Vilmar, o meu pai, os guris vão tocar agora, aquele negócio todo. Então a gente pegava o violão e seguia tocando, iniciamos na Jovem Guarda. Mais adiante fomos colegas no científico, e ali, no científico, já começou a se notar a veia poética do Basílio. Em seguida, os festivais do cinema, que eram festivais que até hoje eu falo interessantíssimos, que eram uma cópia daqueles festivais da Record. Cinema de Arroio Grande, Cine Marabá, cabiam 600 pessoas sentadas. Teve um festival que nós tínhamos uma música em parceria que se chamava Exaltação. O cinema era totalmente lotado, os corredores, as pessoas sentadas nos corredores, não cabia uma mosca, como se diz no cinema. Nesse festival, foi um festival que marcou Arroio Grande, foi esse ano. Então a gente nesse festival, foi um espetáculo, esse festival, onde eu conto o seguinte, que já várias vezes eu já falei isso aí, que Cleito e Cledir participaram desse festival. E quando deram o resultado, quando todas as pessoas esperavam que a nossa música seria vencedora, ganhou o Mauro Marques. Ganhou o Mauro Marques, aquele negócio todo e tal. Existia faixas ali no cinema com o nome da nossa música e tal. Era um espetáculo. E, para nossa surpresa, nós estamos subindo para a reapresentação da música. Reapresentação
já estava decidido o festival, não valia mais nada, já era só representação. Recebemos o Cleiton, na escada, o Cleiton, da dupla Cleiton e Cleitinho, pergunta para nós se ele podia subir conosco para cantar a nossa música. E o Basílio olhou para mim também e tal, a gente decidia tudo junto. Aí, o que tu acha? Não sei o que. Ele disse, não sei. E o Basílio disse para ele, mas tu não sabe a letra da nossa música? E ele disse, não, sei toda a letra. Então, vamos lá, aquele jeito dele, sabe? Vamos lá. O jeito dele, assim, já estava... Eu me lembro que a gente iniciou a cantar e eu achei tão bonito a voz dos dois que eu parei. Sabe? Aquilo foi uma coisa espetacular. Que o Cleito já era um muito bom cantor, porque estudava música em Porto Alegre. E eu me lembro que eu parei, assim, fiquei escutando aquele... E o Basílio, como olhou para mim, começou a rir. Foi uma passagem, assim, que eu preciso contar nesse depoimento, porque ela é uma coisa marcante, muito interessante na minha vida e na dele, naquele momento. Que a gente ficou falando isso muito tempo sobre essa passagem. Inteligente e criativo, Basílio foi deixando sua marca por onde quer que passasse, nos festivais, nos bares e nos lugares de boemia do Arroio Grande, sempre acompanhado de amigos e de arteiros da sua geração. Comunicativo, ele logo foi se relacionando com outros artistas da região sul e do estado. Estava começando uma interessante carreira musical, que naquela época, anos 70, era impossível saber para onde poderia levar o empoderado e reverente Basílio, que estava deixando para trás o Peninha do Arroio Grande. No período pré-Almôndegas, quando meus pais moravam em Arroio Grande, o Dutra e a Geni, a gente convivia muito. Eu passava todas as minhas férias, feriados, finais de semana, tudo em Arroio Grande. E o Peninha estava sempre junto comigo, ou eu junto com ele. O Peninha era um gênio, indiscutivelmente era um gênio. Um gênio à maneira dele, informal, rebelde, não convencional, mas com um coração muito grande e uma queridice imensa. Eu sinto muita saudade dele. E, ao mesmo tempo, uma presença que não me abandona nunca. Peninha, assim, ele deixa marcas indeléveis nas pessoas que conviveram com ele. Na época que eu conheci o Peninha, ele era roqueiro mesmo, adorava Rolling Stones. Inclusive, ele se chamava de Basílio Jagger Conceição. Adorava. Chorou quando morreu o Brian Jones, guitarrista dos Rolling Stones. Aquelas coisas todas que ele fazia, que gostava de fazer. E nesse período pré-Almôndegas também, a gente participou junto de um festival, do Cine Marabá, onde ele conheceu o Cleito e o Cledir também, que já eram amigos, a gente já tocava junto, mas não tinha banda ainda. E foi muito legal isso aí. Inclusive, quando o Kiko, que tocava viola de 12 e cantava, saiu da banda, uma das pessoas que foi pensada para substituir o Kiko foi o Peninha. Só não foi escolhido porque o Zé Flávio já tinha músicas com a gente, Sombra Fresca e Rock do Quintal, que a gente já tinha gravado, e tinham outras que a gente estava tocando, ia gravar também, e o Zé Flávio estava do lado, e foi convidado e entrou na banda. E foi esse motivo que o Peninha não foi. Estou me lembrando aqui de outras coisas que eu queria contar. Agora uma coisa mais pessoal, assim. 2 coisinhas só. O Peninha, quando eu estava um período com gastrite, meio encerrado em casa, na esquina do Dr. Monteiro com a rua dele, de frente ao Dr. Hélio ali, o Peninha ia lá para lá sempre tocar comigo. Aí um dia ele levou o violão, claro, né? E a gente resolveu pintar o violão a óleo, a tampa toda do violão. Pintamos a óleo e ainda escrevi embaixo, Led Zeppelinha. Ele adorava o Led Zeppelin também. Esse violão não prestou mais, né? Era uma
porcaria o som. Mas ficou bonito, ficou super bonito e ele gostava também. Peninha que agora parece que é orgulho para o Rio Grande, na época ele não era muito bem compreendido, aliás, era pouco compreendido, como era a maioria da turma que não era convencional, que aprontava pelos caminhos de Rio Grande. Agora, depois de 30 anos, a gente lembra sempre com muito carinho do Peninha. Eu tenho todas as músicas dele. Fizemos uma música junto, que eu não me lembro mais da música, chamada Eva Louca, ou de como o Peninha e o Cuíca compuseram uma música pensando nas rendas da perna direita das calcinhas de Eva. Esse era o nome da música. A música não me lembro, foi composta de frente assim de Marabá, sentada num tronco de árvore que tinha caído. E por aí afora, se fosse contar tudo que eu me lembro do Peninha, ia passar umas 12 horas aqui falando. E lembrem sempre dele com muito carinho, porque ele mereceu e merece até hoje. Um beijo a todos. Vai, minha alma vai, se esconde lá, onde o delírio desses tempos não tem mais lugar. Lá engasgam as palavras que explodem num sorriso, um estranho girassol que move o mundo. Paz, mais paz pra esse encanto de viver. Deixa essa paz entrar em ti e te trazer pra mim. De um modo assim tão manso, como um canto de estrada, a boiada e o último gaúcho a cantar. Queria deixar tua luz iluminar o caminho de encontrar esse teu paraíso. A vida segue, né? A minha e a dele seguem, né? A gente sempre se encontrando, aquele negócio todo. Depois tentamos fazer uma banda, tentamos fazer uma banda de rock, eu e ele. Não deu porque ele só queria tocar Rolling Stones. Aí começamos a discutir, mas e os Beatles? Não, Rolling Stones. Então tá, não deu certo a nossa banda. Na realidade foi uma coisa mais de idade do que propriamente uma definição que seria uma banda. Realmente não tinha como ser, porque um músico realmente era ele. Bom, com o passar passou-se essa época, eu fui para a faculdade, o Basílio ficou trabalhando no banco, e a gente seguidamente se encontrava, mas cada um seguiu o seu caminho. Qual a minha surpresa? Fala comigo um dia, se classifiquei uma música no Musicanto. Pô, Musicanto naquela época, classificou uma música? Pô, barbaridade, poxa. Me mostrou a música e tal, e eu quero que tu vá comigo.
Tá. E eu, naquela brincadeira toda, tá. Aí um dia, quando chegou perto mesmo, ele disse, não, vamos musicando. Eu disse, não vou. Não vou, porque a música está espetacular contigo, ela é feita realmente só para ti, tu cantares essa música, e se eu for cantar com a música, eu vou estragar a tua música. Não vai ficar bonita. Está bonita assim como ela está. Eu acho que até eu tinha razão, porque aconteceu realmente, né, tudo que aconteceu no Musicando, porque foi um cara que chegou, um violãozinho lá, sem aquele aparato todo, uma gaitinha de boca, ninguém conhecia, e a música dele era muito bonita e foi pro disco. Uma pena que a cultura de Arroio Grande perdeu com essa ida dele muito cedo, porque ele poderia estar por aí, escrevendo, compondo, fazendo o que ele mais gostava, e eu considerava ele um poeta muito bom poeta. E, olha, eu acho que, sei lá, acho que o Arroio Grande vai custar ver um gênio assim, um poeta assim, como ele. Eu me animo a dizer isso aí, já por uma experiência de vida, porque o poeta ele tem que ser irreverente, né? E isso era uma característica dele. O músico é uma pessoa geralmente irreverente, então eu acho que lastimo muito pela cultura da nossa cidade. Isso que eu lastimo, que a contribuição seria muito grande da parte dele. Até para mim, talvez hoje, se ele fosse vivo, eu não sei se eu não estaria misturado com ele várias vezes. Porque vontade nunca me faltou e agora não ia me faltar. Eu me lembro as esporas e a pose de touro, queixo duro apontando pra frente, rangindo os dentes de ouro. Só me lembro do nome Dionísio, não sei mais do que. Se chegava lá em casa a pedido do pai, logo eu ia saber. Madrugava falando, não mas avisando pra eu me preparar, pois a doma assusta a gente e cavalo é vivente, mas tem que ensinar. Pois a doma assusta a gente e cavalo é vivente, mas tem que ensinar. Dava de mão nos pastos e se ia direto à mangueira. E o respeito do instante, se alguém me explicasse, seria besteira. Era como se a vida não valesse nem mais um vintém. Nem o pai lá de cima ousaria lhe dar ou mandar um amém. Pois já estava montado, o bagual desfumava, descia pro céu. No rebenque polvadeira, o seu Dionísio fazia o escarcel. No rebenque polvadeira, o seu Dionísio fazia
vazio e escarcel. E era como se a vida não valesse nem mais um vintém, nem o pai lá de cima ousaria lhe dar ou mandar um amém. Esqueci mais da metade da letra. Foi um dos mais bagual que tomei. Não deu muito trabalho, manjar tomo império e quase cansei. É pro seu tio Lício, rodízio de domas e longas virão. É função de alma chucra, nobreza de acorde em qualquer coração. É função de alma chucra, nobreza de acorde em qualquer coração. É função de alma chucra, nobreza de acorde em qualquer coração. A família, as mulheres, a filha, os amigos, todos começaram a acompanhar com maior interesse a trajetória musical de Basílio. Homens cantaram Basílio, mulheres cantaram Basílio, maçanetas do teu corpo são chamas de assombro se eu chegar, mas tua leiva inquieta, encharcada de saudade, se levanta e a cidade dorme nua. Sabes de Joana e Emília, sabes do chasqueiro e tuas filhas. Quem te fez tão nobre não se canta, só se beija com a alma entumecida de valseados. Não me digas nada, só me encosta no teu peito e me beija como quem não vai voltar. Te busco aqui dentro do corpo como um louco vagabundo. Só eu sei como te amar.
lágrimas de assombro se eu cheirar. Mas tua leiva inquieta, encharcada de saudade, se levanta e a cidade dorme nua. Sabes do beiral e a faceirice, comprei as gaginas no Uruguai. Me mandava toda lá pra coxilha do fogo e avisava que era bucha o canhotaço. Não me digas nada, só me encosta no teu peito e me beija como quem não vai voltar. E eu te busco aqui dentro do copo como um louco vagabundo. Só eu sei como te amar. Não me digas nada, só me encosta no teu peito e me beija como quem não vai voltar. E eu te busco aqui dentro do copo como um louco vagabundo. Só eu sei como te amar, como te amar. Mas quando eu voltei, depois da minha outra vinda ao Rio, foi que eu conheci o Basílio. Era um carnaval no Rio Grande. E eu era cabeludão, né? Usava minhas bombachas aqui. Né? Nós do carnaval, tinha o Chevette naquela época. E tinha uma viola de 12 cordas. E o Basílio também tocava viola de 12 cordas, só que eu não conhecia ele. Sim. E um dia entrei numa lanchonete chamada Top 7 lá, Forninho, ele tava com 2 mil. Aí entrei assim, a lanchonete, pedi uma cerveja e tal, fiquei com minha viola com a dele e tal. Ele foi tirar um tempo, meu tempo assim, né? Ei, Sim. cabeludo, toca um Rolling Stones aí pra mim. Aí peguei e toquei, né? Toquei Love in Vain, um blue do Robert Johnson, né? Que afinal vinha regravado num disco de homenagem ao Basílio que eu fiz, chamado Fruteira Brian Jones. Certo. Né? Aí ele vinha, toca um Led Zeppelin. Aí toquei, eu não me lembro qual foi o do Led Zeppelin, mas toquei Led Zeppelin. Toca um Bob Dylan. Aí tirei minha harmônica, meu suporte de harmônica e fiz a mesma coisa, que é uma coisa que ele já fazia. Sabe? Digo, mas não, nós não podemos passar o carnaval aqui, vamos embora à Praia do Rosa. E naquele momento eu peguei minha viola, minha gatiboca, e fui com ele e as outras duas meninas para a Praia do Rosa. E lá a gente começou a nossa história musical juntos. E comecei a trabalhar com ele como segundo violão, né? Ele tocava. Mas depois Gil Soares na flauta, nós trabalhamos juntos, Gil, mais o Conrado, né? E nós éramos a banda do trabalho do Basílio. Eu comecei a trabalhar com ele, 2 violas de 12, com 2 suportes de boca, né? E nós começamos, participava com ele em festivais, ele participava comigo nas minhas, né? Ele tocou comigo numa Califórnia, quando eu classifiquei uma música. Sim. Né? E foi um cara que ele estava mais além, né? Mais além e já sabia toda essa palhaçada que nós estamos vivendo hoje, né? Ele já tinha um profundo conhecimento da humanidade, assim, um ser humano muito sensível. Entendo. Então ele meio cagava pro lance, sabe? Pra tudo, pra política, ele sabia que tudo era igual, né? E só que eu não conseguia entender muito bem isso naquela época. Ainda era um militante da esquerda, sabe? Tinha formações marxistas, né? Coisas desse tipo. Só que nós não entrávamos nesse atrito. Nossa onda era realmente a música, né? E ele me ensinou muita coisa, me ensinou principalmente a fazer aquilo que está a fim de fazer. Foi esse o maior legado que ele deixou para mim, não foi nem o musical. Foi assim, essa coisa que o artista não pode vender sua alma. Nem para uma montanha de ouro, nem para uma moeda de ouro, cara. Não tem como você vender. Quem vende não é. E ele me ensinou, porque ele teve a oportunidade de vender
o trabalho dele ele não quis. Eu vi o Basílio no Musicanto, o segundo Musicanto, não fui tocar com ele, Sim. ele ensaiar a música, né? Com o Borghetti, com o Pedrinho Figueiredo, com o Peri Souza, com o Gerônimo Jardim, né? E quem mais? Eu acho que o Luiz Carlos Borges não era, mas tinha outra pessoa, não me lembro quem era. Mas a nata da época da música nativista, né? Na hora de tocar no palco, ele disse, não preciso de vocês, cara. Vou tocar eu sozinho com um cara que eu trouxe, que era o Junei dos Almôndegas, que era amigo dele de infância. Certo. E eles entraram no palco, o Junei não tinha bambolegueiro, e tocaram com um balde que tinha lá no camarim de fazer uma faxina. E foram desclassificados. Né? Sim, porque ele, por atitude inconveniente no festival, coisa desse tipo. Mas era aquilo ali mesmo. E essa foi a mensagem que ele me deixou. Você não pode se vender, você não pode se doutrinar. É essa coisa de ler as pessoas, né? Eu já li as pessoas há bem mais tempo do que eu. Eu já sabia dessa coisa. Né? Ainda era fim da tarde, os olhos eram medo. Tua presença iluminava a sombra imensa do arvoredo. Nas vestes tuas, onde muitas luas deixem meu cansaço. Você vai agora pela estrada, fora a vida, passo a passo. Lembro ainda, tu me vinhas com a noite nos braços. Tão devassos eram os gemidos pelas madrugadas. A querenciada do meu peito, lambuzada de saudades. E davas como um anjo, china linda, livre, saciada. Mas partiste como partem as coisas que me são mais caras. Teus avios de amor encheram minha alma de cueras. Mas não me vergo assim mais, ensino meu cavalo baio. Vou pra cidade pra ressuscitar meu coração. Mas partiste como partem as coisas que me são mais caras. Teus avios de amor encheram minha alma de cueras. Mas não me vergo assim do mais, ensino meu cavalo baio. Vou pra cidade pra ressuscitar meu coração lacaio. A participação de Basílio nos principais festivais do estado era uma constante. Pajada do Arroio Grande, Festival da Enfermaria de Jaguarão, Terra e Cor de Pedro Osório, Gerra de Santa Vitória, Charqueada de Pelotas, Recanto de Porto Alegre e o desafio de ingressar nos tradicionais Califórnia da Canção de Uruguaiana e no Musicanto de Santa Rosa, se transformaram no maior desafio do músico arroio-grandense.
Afinal, a presença num desses eventos era a garantia de ingresso no seleto universo dos grandes artistas do nativismo gaúcho. Bem, amigos, eu e o Basílio tivemos a oportunidade de nos conhecermos ainda na infância. Os nossos pais tinham em comum o gosto pelo tango e, em particular, pelo instrumento bandoneon. Então, seguidamente estavam juntos, reunidos, conversando, cada um tocando o pouco que sabia, o pai do Basílio bem mais que o meu pai. E nessas visitas em casa de um, casa de outro, por diversas vezes eu e o Basílio acabamos nos cruzando, mas ainda muito crianças. São poucas as lembranças que eu tenho dessa fase. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, vivia trocando de cidade, fomos embora de Arroio Grande, perdemos o contato e acabei reencontrando o Basílio no início dos anos 80, quando os festivais nativistas estavam fervilhando em todo o Rio Grande do Sul. Naquela oportunidade, todos, amigos e conterrâneos, muito orgulhosos pelo Basílio ter feito parte do disco do Primeiro Musicanto, naquela época, acredito que o maior festival do estado, ou um dos maiores com certeza. A partir daí, acabamos, pelo gosto comum da música, participando de alguns eventos. Naquela época, o grupo que nós possuíamos, o Grupo Cambará, teve a felicidade de ter sido escolhido pelo Basílio para interpretar uma composição sua, chamada Águas de Meninos, no quarto Musicanto. A música, infelizmente, não foi para o disco, mas é uma linda canção que tivemos a oportunidade de apresentar naquele momento. Fiz algumas participações em gravações de disco com o Basílio, né? Dividimos palco algumas vezes, não em festivais mais, mas em algumas apresentações. Hoje, agora, quando se completam 30 anos da sua passagem, o que resta dizer? Resta dizer que fica a saudade do amigo, do poeta, do músico, né? E que ele está mais vivo do que nunca, porque são dezenas e dezenas de artistas por esse Rio Grande afora que até hoje eternizam a sua pessoa através das canções que ele nos deixou. Saudade, e aonde estiver, amigo Basílio Conceição, um grande abraço.
atuação de Basílio nas mostras e festivais deu grande visibilidade ao trabalho do artista. O seu poder criativo passou a ser reverenciado por inúmeros músicos e intérpretes, especialmente da Zona Sul. As letras das canções elaboradas pelo compositor do Arroio Grande logo se tornariam objeto de desejo de muitos artistas, e as parcerias surgiriam em seguida, sendo que algumas se revelariam extremamente promissoras, na medida em que foram vitoriosas em muitos eventos da região. Eu conheci a obra antes de conhecer o seu criador. Na verdade, conheci primeiro uma canção do Basílio, mostrada por um primo dele, aqui na Praia do Hermenegildo. É uma canção para minha prenda que participou do primeiro Musicando de Santa Rosa, um trabalho maravilhoso, cujo disco não tinha saído ainda, e ele me mostrou aqui na praia, e eu me apaixonei por essa obra. E disse com essas palavras: um dia eu vou ter que conhecer esse compositor e cantar uma música dele. E assim que, uns 2 anos depois, eu fui procurado pelo Basílio, né, para cantar uma canção sua, só que foi na véspera do festival, né? Era um festival em Pedro Osório, estava acontecendo o primeiro Terricor. Ele havia classificado uma canção intitulada Sombra da Fera e me ligou na quinta-feira, véspera do festival, que precisava de um intérprete para a sua canção. Nos encontramos na antiga Luso, uma confeitaria que tinha em Pelotas, no calçadão, e ele, num guardanapo de papel, escreveu a letra e cantarolou a canção. E eu acabei indo para o palco juntamente com o meu grande parceiro Gil Soares, né, na flauta. Nos encontramos apenas antes de subir ao palco do festival, na sexta-feira à noite, e conseguimos levar essa canção até a final do festival, né? Essa canção acabou sendo premiada com o 2º lugar, a obra do Basílio. O Gil foi o melhor instrumentista do festival e eu recebi o prêmio de melhor intérprete. E a partir daí nós travamos os laços, né, que iriam permanecer por mais 4 anos até o seu falecimento. O Basílio era essa pessoa que vocês todos conhecem e ouviram falar, né? Uma pessoa muito terna, muito carinhosa, amigo de seus amigos, um compositor fora da curva, né? Excelente, acima de seu tempo, e que deixou aí obras maravilhosas que a gente pode até hoje acompanhar. Eu permaneço sempre cantando seus trabalhos, né? Faço questão de manter viva essa memória, né, desse gênio da música da nossa região, do estado do Rio Grande do Sul, e que merece sempre ser lembrado. Então, falar do Basílio para mim é uma coisa muito legal, porque me lembra de um período de crescimento, né? E, inclusive a canção Trovões de Ana Luz, que nós levamos ao palco na Charqueada da Canção Nativa e que recebeu 5 prêmios, foi um divisor de águas da minha carreira. A partir daí, né, eu tive outra repercussão e nós começamos a ter uma nova caminhada. Estávamos juntos na noite que antecedeu o seu falecimento, na madrugada, né, tratando dos arranjos e da gravação do seu primeiro disco, né, o primeiro vinil, onde acabou acontecendo depois, né, com vários artistas convidados, e foi a realização do seu sonho que infelizmente eles não estavam presentes. Então seguimos sempre nessa estrada, cantando as canções do Basílio e mantendo viva essa memória que Arroio Grande deve preservar, a memória do seu filho, um dos seus filhos mais ilustres, né, esse grande gênio da música gaúcha.
Aonde mais somos nós, os trovões na luz. Aonde mais somos nós, os trovões na luz. Alcançado o reconhecimento, Basílio começou a projetar o lançamento do seu primeiro disco em vinil, modelo que ainda predominava na segunda metade dos anos 80. O final trágico do músico, entretanto, não permitiu a realização desse projeto. Coube a uma amiga de Basílio, a jornalista Mara Braga, a continuidade do propósito para além da morte do artista. Bem, pessoal, meu nome é Mara Braga Bermudes, e eu idealizei esse disco junto com o Basílio, porque sempre achei que ele tinha que ter um disco, né? A gente conversava muito desde as charqueadas, eu como jornalista do jornal Diário Popular, me apaixonei pela obra dele, por ele, pela pessoa que ele era, a pessoa alegre, divertida, generosa, talentosa, e resolvemos formar um projeto junto de disco. Esse projeto se concretizou quando ele perdeu o pai dele, me ligou e disse: Mara, agora eu vou morar no cassino e nós vamos seguir fazendo o nosso projeto. Bom, eu passei vários fins de semana lá com ele, tudo, escolhendo o arranjo, quem ele queria que cantasse. E depois, vocês sabem o que aconteceu, né? Ele partiu, a mãe dele pediu, Dona Zilda, que eu seguisse com o projeto. O mais duro de tudo foi seguir esse projeto sozinha. Sozinha, meio perdida, resolvi contratar o Neuci Vargas, que é um grande músico, grande arranjador, e devo muito a ele, e juntar o pessoal que ele queria que gravasse. Tínhamos já músicas gravadas dentro daquele repertório que ele queria, e essas foram reaproveitadas, e a única que ele queria cantar era Violarim, que dá o nome para o disco, né? Não chegou a ir para estúdio, tivemos que ir para São Paulo, consegui a parceria da gravadora Nova Trilha, e passamos uns dias em Porto Alegre gravando bastante, assim. O disco saiu 2 anos depois da partida dele. Confesso, assim, que foi uma missão assim que levo para a vida inteira, porque o poeta, o grande artista foi para outro plano, mas a obra fica, e o que fica são essas lindas canções, são as pessoas, cada vez que um músico canta uma música dele, e nós temos várias pessoas que sempre cantaram as músicas dele, ele sempre teve o apoio dos músicos locais, tá? E nesse momento do disco, que é esse disco aqui, inclusive as fotos eu fiz no cassino
um dia que eu fui fazer um trabalho de um caderno de praia para o jornal, fiz essa foto e essa outra dele. Foi uma sequência, são fotos em preto e branco, que a gente resolveu aproveitar para a capa do disco, que são fotos que ele viu, que eu cheguei a levar para ele, e ele viu as fotos e gostou, e expressa bem a pessoa que ele sempre foi, sorrindo, né, com esse cabelo rebelde. E eu só tenho a dizer coisas boas sobre ele, assim. Uma pessoa que por seu talento e generosidade, ele continua vivo em todos nós. Cada vez que um músico canta uma música dele, seja num barzinho, num show, ele está vivo. Um carinho imenso, um amor imenso, saudade da presença dele, saudade das brincadeiras dele, saudade de tudo, sempre vou ter saudade. Mas fica a alegria de ter cumprido essa missão, tá, que me deu, uma missão dolorida sem ele, mas uma missão que vai ficar na história, por mais que digam isso, aquilo, eu sei exatamente o que foi feito, eu sei exatamente o que ele me pediu, e eu só tenho para dizer que eu consegui. E enquanto ele estiver cantando na voz de outras pessoas, ele vai estar por aí. Enquanto nós estivermos ouvindo as músicas dele, ele vai estar entre nós. Então, meu abraço a todos vocês e dizer que para mim foi uma honra e sempre vai ser. Obrigada a todos. Da morte de Basílio, o enterro do diabo, como ficou conhecido no Arroio Grande, todos descobriram que o tamanho do artista era muito maior do que a cidade havia pensado até então. Começaram as homenagens ao músico, que virou nome de rua e denominação do Centro de Cultura local. Dezenas de eventos foram dedicados a Basílio nestes 30 anos, e a sua influência sobre artistas da localidade e dos arredores não para. Basílio vive. Basílio Conceição foi uma das primeiras obras assim de autorais, de cantautor que me foi apresentada, isso na época da adolescência ainda. E desde então eu passei a ser um apaixonado e um pesquisador assim, da obra dele. Apesar de não ter convivido com ele, eu sou um grande fomentador ainda dessa obra. Eu viajo pelo Brasil todo, América Latina, quem me acompanha aí sabe das minhas andanças, e todos esses lugares eu sempre canto alguma canção do Basílio. E é impressionante como ela sempre emociona a plateia, assim. E para mim o Basílio estava à frente do tempo dele. E ele não teve tempo de mostrar, de fato, o que a música dele propunha. Essa coisa de romper com essa estética desse nativismo mais comercial que se tem no Rio Grande do Sul, de cantar impostado, cantar forte, cantar gritando. Ela vinha trazendo outras sutilezas, assim, e uma característica muito forte da cultura do sul do Rio Grande do Sul, da fronteira sul. Desde o linguajar, a mistura entre português e espanhol nas letras, o fato de trazer mulheres para interpretar numa época que era mais, ainda se tem essa diferença de poucas mulheres no palco no Rio Grande do Sul, dentro da música regional, mas numa época que isso ainda era mais complicado, ele sempre, ou quase sempre, convidava mulheres para interpretar as suas músicas, e isso já rompia também com aquela estética que vinha vindo assim dentro dessa linha dos festivais, que era a vitrine que ele estava experimentando naquela época ali. E, bom, basta ver na influência dos arranjos, das levadas, assim, que tem muito Bob Dylan, muito folk dentro da música dele. Eu penso que ele fazia uma música regional, cantando a sua aldeia, mas universal. Uma música que ia além do Rio Grande do Sul, que ia além da região sul. Em
essas montanhas, fera coada que fugiu da multidão. Tens em ti o silêncio das feridas, sangria negra que selou teu coração. Nossas coisas já são quase nada, o bastante pra mirada dos rios, das construções. Teus rabiscos loucos de estrada eu roubei pra uma balada sob as constelações. Seja essa minha vida uma rancheira, a lenha nessa lareira a estralar na escuridão. E essa tua lágrima, o vinho pra eu beber no meu caminho de regresso ao rincão. E essa tua lágrima, o vinho pra eu beber no meu caminho de regresso ao Marcela Mescalina, e eu conheci a música do Basílio já através do disco que foi feito em homenagem a ele, né? Então eu lembro de ouvir aquelas gravações quando eu era criança, no disco de vinil, lá na casa da minha avó e tudo mais. Mas a figura, né, do Basílio, do artista rio-grandense, assim, eu já tinha pelo menos criado uma representação na minha cabeça ali, a partir, antes mesmo de ouvir a música, né? A partir das histórias que eu ouvia e que iam me despertando curiosidade, né? Tipo, o fato da filha dele se chamar Janis Joplin, eu achava aquilo muito rock and roll e também já ia chamando a minha atenção. E as histórias que os meus pais me contavam, principalmente meu pai, as histórias da juventude dele, na década de 70, em Arroio Grande, da boemia, das serenatas, das bandas de garagem, desse início na música, onde também figurava ali presente, né, o Basílio em algumas dessas histórias que o meu pai contava. Então eu tinha já no meu imaginário uma criação dessa figura que foi o Basílio Conceição. Mas o contato forte mesmo com a música dele veio já a partir da minha adolescência, né, quando eu comecei a ter um outro ouvido, né, e me interessar por poesia, por letras, me interessar por querer tocar e cantar. Então eu acho que quando a gente é de uma cidade pequena, né, nasce numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, nasce, cresce ali, e a gente não se encaixa nos padrões daquela sociedade, né, daquele que era para ser o teu lugar, e esse deslocamento, esse desconforto, né, gera um peso na tua vivência. E quando tu encontra alguém que canta, podem me chamar de louco, eu pouco estou ligando, estou vivendo ou não, isso te dá, né, um impulso, é uma voz, é uma verdade que também é tua, é um sentimento que tu também divide, né? E eu dividi esse sentimento assim com meus amigos, tanto que, né, a gente sempre canta, especialmente em Groenlândia, né, a gente canta até hoje, quando a gente se reúne para tocar, Groenlândia está lá na lista das nossas músicas. Então, a partir desse outro contato, desse outro ouvido que eu fui tendo para algumas das músicas do Basílio, que foi gerando uma identificação, era algo muito natural que tivesse presente também nas minhas músicas, nos meus repertórios, nas minhas apresentações. E aí já quando eu fui tomando um rumo profissional dentro da música, eu tive o prazer de conhecer o Caboclo, né, meu padrinho, ele me apresentou outras canções, né, a gente foi fazendo as nossas subversões, ele trouxe outras histórias do Basílio, e isso também, né, foi uma oportunidade muito importante para mim, porque ele me deu a possibilidade de gravar, e já nas primeiras gravações era algo muito natural,
que o Basílio também estivesse presente. E assim é, né? O Basílio está no meu primeiro CD, tem alguns registros antes mesmo de eu gravar o CD, o meu, no caso, né? Outras participações que eu fiz, onde eu canto canções do Basílio, porque é algo que é muito natural, que é muito presente na minha formação, na formação de muitos, imagino, né? Que sejam de Arroio Grande, e que tenham essa ligação com a música. Então, é isso, né? O encontro que começou com um imaginário de quem teria sido esse artista, né? Foi amadurecendo ao longo da minha vida e continua presente até hoje, sempre que eu canto, tá sempre presente de alguma forma. Então, o Basílio está sempre junto conosco. Basílio vive na América, na Groenlândia, nas vertentes. Basílio vive nas sangrias, nos cantos de amor, nas vontades e atropelos. Basílio vive nas canções para as prendas e nos delírios, na mente insana dos amigos que infernizam a cidade. Basílio, o mito encravado do Arroio Grande, vive para sempre. A minha glória é estar só e não querer mais do que isto, revirar este deserto. A minha sombra pelas ruas do Arroio Grande não refaz nenhum tormento, vive apenas ao acaso. Mas não me venham com rosas nem compaixão, ainda prefiro a flor do campo e esta negra solidão. Quero tão somente a paz e a imensidão das madrugadas, este amor calamidade, me sentir latente estar na mente insana dos amigos que infernizam esta cidade. Minha alma clama a liberdade em que eu vivi. Sabe que existe um outro caminho por aí. E vai, volvendo novos vendavais pelo país. É um delírio que me invade o coração e me faz feliz. E dor é estrada velha que eu conheço como a própria mão, que leva a gente, queira ou não queira, rumo à solidão. Ah, prenda bonita,
Nunca fui poeta e pouco sei cantar. Fiz estes versos tortos pra lembrar. Pintei o rancho, lavei os lençóis pra te esperar.